Chegamos à nossa reunião número 3. Gostaria de pedir para vocês, nós lermos juntos a Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí na sua mão, melhor, nós vamos ficar em pé. Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1 e depois 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. Amém? Se você não tiver a sua Bíblia, já está sendo projetado ali, mas se você tiver, é melhor. Nós vamos ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém? Vamos ficar em pé? Isso. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 1. 1, 2, 3. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Agora 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 até 13. Ok? 12 e 13. Amém. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Aleluia. Obrigado, podem sentar. Amém. Na primeira reunião, sábado de manhã, o nosso irmão Marco Melo falou sobre ser nascidos do alto. E ele mostrou para nós, o Evangelho de João nos falou sobre Nicodemo. Nicodemo, ele era um religioso, um mestre, ele era um fariseu, e ele foi até Jesus, respeitando Jesus, querendo ouvir Jesus, e Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Ele não entendeu, e ele falou: como é que isso pode acontecer? E Jesus disse: se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nessa conferência, o Senhor está nos levando a uma transferência, ser transferidos do terrenal para o celestial. O tema dessa conferência é, qual que é? Como é que é? E ser lá do alto não é você fisicamente subir num foguete, ir para a lua, né, ir para o espaço sideral, não é nada disso. Claro, nós vemos as coisas do alto, isso são figuras, o Senhor fala para nós olharmos para cima, para nós vermos as estrelas, pensarmos nas coisas do alto, mas isso, assim, espiritualmente é uma outra realidade. E justamente Nicodemo, ele não conseguia entender as coisas espirituais, ele só conseguia ver as coisas físicas. Então, quando ele foi para Jesus, ele perguntou: como é que é isso? Como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para ser alguém lá do alto? E a resposta de Jesus foi: você tem que nascer da água e do Espírito. Quando Nicodemo ouviu aquilo, ele entendeu. Porque naqueles tempos, um pouquinho antes, João Batista estava pregando o Evangelho e ele estava levando as pessoas a serem batizadas em? Estão aí? Oi. Água, exatamente. Então, João Batista estava levando as pessoas a serem batizadas na água. Então, quando Jesus disse para Nicodemo: você precisa nascer da água e do Espírito, Jesus estava falando e Nicodemo entendeu: você precisa passar pela água, quer dizer, você precisa morrer. Se você não morrer para o seu velho homem, você não pode nascer
de novo, você não pode nascer do alto. Então, o nosso irmão Marco mostrou para nós esse caminho. Para nós nascermos de novo, primeiro você precisa passar pela água, pela morte, então você vai nascer do Espírito. Para nós nascermos de novo, nós precisamos, tudo que vai começar de novo, tem que acabar o anterior. Tem que acabar o velho homem. Para nós nascermos de novo, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa reconhecer que é um pecador. E que você não tem nada de bom, que em você não nasce nada de bom. Que você precisa da vida de Jesus, você precisa de um Salvador. Até o próprio Jesus, ele passou pelo batismo. Ele passou por essa experiência. Claro, Jesus não era pecador, ele não tinha pecado, mas ele passou para cumprir toda a justiça de Deus. Ele passou pela água. E quando Jesus, ele passou pela água, ele foi batizado por João, aconteceu algo maravilhoso. Quando ele saiu das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu. E uma voz do céu veio. O próprio Deus disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Você, quando nasce de novo, quando você nasce do alto, os céus se abrem. Você teve essa experiência? Quando você nasceu de novo, os céus se abriram? Alguns estão em dúvida. Pergunto de novo: o céu abriu para você? Você ouviu a voz agora, não só de Deus, mas do Pai. Não é só o seu Deus, mas agora Ele é seu Pai, dizendo: você é meu filho. Você é meu filho. Essa experiência do novo nascimento permite que nós possamos ver as coisas celestiais, as coisas invisíveis de Deus. Então, enquanto a gente não nasce de novo, nada acontece. Nós não conseguimos entender. Você não entende porque o Senhor é assim, você não entende por as reuniões, você não entende os irmãos, você não entende nada. Talvez você até pense: não, essa aqui é a igreja do meu pai, é a igreja da minha mãe. Mas o dia que você experimenta um novo nascimento, você vai dizer: agora Ele não é só o Deus do meu pai, da minha mãe, agora Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Tudo começa com um novo nascimento. Aí tudo começa a fazer sentido. Na sequência, o nosso irmão Ulisses, ele nos ajudou a viver essa transferência. A transferência do terrenal para o celestial. Do nível terreno, então não é o arrependimento, não é só uma mudança, né, de 180 graus, um giro de 180 graus no mesmo plano, mas o arrependimento é ser transferido de plano, do plano terrenal para o plano celestial. Quando nós experimentamos essa transferência, nós experimentamos vitória. Muito bom, nós terminamos cantando esse hino, né, que o importante não é só o estágio, mas é o seu estado, é que nós possamos cruzar a linha de chegada, que o Senhor nos encontre correndo. Aleluia! Então, a transferência, o irmão nos mostrou um aspecto muito importante da experiência dele, né, que é a transferência da ansiedade para uma vida de paz e alegria.
Então, querido adolescente, você está sendo convidado, sendo introduzido nesse viver de ser transferido do terrenal para o celestial. Amém? Muito bem. Na comunhão de hoje, qual é o tema de hoje? De novo. Muito bem. Jesus, depois de ter sido batizado e estar nessa esfera maravilhosa, os céus abertos, imaginem isso, os céus abertos, o Pai falando, Deus falando com ele. Na sequência, no capítulo 4, no versículo 1, nós lemos, talvez os irmãos podem projetar aí, Jesus é levado pelo Espírito, vamos lá, ok. Mateus 4, 1, amém? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessa passagem, Jesus foi tentado em 3 aspectos, tá? Primeiro Satanás falou para ele converter pedras em pão, depois ele é levado para o pináculo do templo, e o diabo diz para ele se atirar dali, e que a palavra de Deus ia se cumprir, que ele ia ser guardado, e Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, ele é levado a um alto monte, e ali o diabo promete para ele todos os reinos e o mundo dessa terra, né, se ele adorasse o diabo. E o diabo então diz: só ao Senhor teu Deus, e aí Jesus responde, de acordo com as Escrituras: só ao Senhor teu Deus adorarás. Então, nós vamos começar aqui com a primeira tentação. Muito bem. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para nos ajudar e nos guiar nessa palavra. Querido adolescente, essa palavra e esse assunto que nós vamos tratar hoje é extremamente importante. Queria que todos vocês colocassem o máximo de atenção naquilo que o Senhor quer falar com você. Não seja só para você mais uma mensagem, mais um ensinamento, mas eu gostaria de pedir para você que à medida que você for ouvindo a palavra, você possa ir conversando com o Senhor, meditando nela, meditando no seu coração, se abrindo ao Senhor, você possa ouvir até mesmo com um espírito de oração. Se você receber luz do Senhor, nessa questão que hoje o Senhor vai falar, que é sobre a vitória que vem do alto, e quando nós falarmos de vitória, principalmente aqui vai ser hoje vitória sobre a tentação. Se você acolher essa palavra hoje, eu tenho certeza que você será um vencedor. Daqui depende o seu futuro. Não só o futuro nesta terra, mas até mesmo o seu futuro na era vindoura e na eternidade. Tentação. O que é tentação? Essas são as perguntas que nós vamos fazer hoje. O que é tentação? Pode anotar aí, tá? O que é tentação? Por que não cair na tentação? Pergunta 3. Como vencer a tentação?
Quem quer saber o que é tentação? Amém? Bem. Quem quer saber por que não cair na tentação? Amém. E quem quer saber como vencer a tentação? Muito bem. Tentação, você pode associar de maneira simples com o verbo tentar. Tentar pode ser experimentar, tentar alguma coisa, tentar e conseguir, tentar e não conseguir. Mas, de acordo com a palavra, tentação é um desejo de fazer algo que é pecado. O desejo de fazer algo que é ilícito. E existe alguém que quer te derrotar, quer te derrubar. Ele se chama Diabo e Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, ele anda ao derredor buscando alguém para devorar. Então, existe alguém que quer te destruir. João capítulo 10 diz que ele é aquele que vem somente para roubar, matar e destruir. Então, nós temos um inimigo. E esse inimigo é diabo e Satanás. Satanás significa adversário, diabo significa acusador. Ele quer fazer de tudo para te destruir. Ele quer te devorar. Mas eu quero dizer aqui para vocês que vocês não precisam ter medo do diabo. Fala para quem está ao seu lado, você não precisa ter medo do diabo. O diabo, ele não pode causar nenhum dano para você. A Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quem aqui nasceu de Deus diz amém? Então, se você nasceu de Deus, o diabo não pode tocar você. Você é regenerado, você é regenerada no seu espírito humano. E no seu espírito humano que habita o Senhor, o diabo não pode tocar. Mas o diabo, então, alguns, eu lembro quando eu era adolescente, antes de me converter, eu tinha medo do escuro. Alguém aqui tem medo do escuro? Alguns falam, alguns têm vergonha, né? Então, eu tinha medo. A gente, quando é criança, ouve umas histórias, né? Os pais da gente, meus pais não eram cristãos, então, às vezes os pais da gente cantam até umas cançõezinhas estranhas, né? Cuidado que a cuca vai te pegar, né? Umas coisas assustadoras. E a gente fica com medo, né? Medo puxa, vai que o diabo aparece aqui, o chifrudo, né? E tal. Então a gente tem um certo pavor. Mas a partir do dia que eu conheci o Senhor Jesus, esse medo acabou. Porque agora, o próprio Deus habita em mim. E quem está em mim é mais forte do que aquele que está no mundo. Então o diabo não pode te fazer dano. E mesmo porque Deus, ele está no trono. E ele é o soberano. E ele comanda todas as coisas. O diabo, para fazer qualquer coisa, ele também tem limites. Um servo de Deus do passado disse que o diabo
é um cachorro bravo na coleira de Deus. Uma vez o diabo foi lá e disse: Deus, eu quero fazer dano para Jó. Deus falou: ok, mas só até aqui, tá? Então, Deus limita, Deus está no trono. Ele é o soberano. Então, não tenham medo do diabo. Mas, o diabo tem as suas armas. E as armas que ele usa, essas sim, são perigosas. E dessas sim, nós precisamos ter cuidado. E nós precisamos evitá-las, nós precisamos até mesmo fugir delas. E as armas que ele usa são justamente essa, as tentações. Como é que acontece isso? Satanás, ele identifica em nós necessidades legítimas. Mas ele propõe para nós resolvê-las de maneira ilícita. Então, as tentações são maneiras ilícitas de conseguir coisas que são lícitas, que são legais. Esse é um aspecto. Também, claro, existem coisas que não são lícitas e também Satanás vem tentar com elas. Mas veja só. Eu sei que muitos de vocês não, todos nós lutamos contra algumas coisas. Cada um de vocês sabe onde o bicho pega. Não é verdade? Cada um aqui tem as suas lutas. Cada um de nós tem uma criptonita. Que diante disso você fica vulnerável. E você fica fraco. Como na história, né, do super-homem, ele é de outro planeta, né? Mas, aqui na Terra, ele era todo poderoso, mas aí acharam uma coisa que ele ficava fraco. Nós somos lá do alto. Mas existem algumas coisas aqui que nos enfraquecem, nos deixam vulneráveis. E o diabo sabe disso, ele percebe isso. O que aconteceu com Jesus? Jesus, foi levado para o deserto para ser tentado, e lá, ele, depois de 40 dias, jejuando, sem comer, o que aconteceu? Teve fome. A fome é legítima? Pode ter fome? Ou é pecado ter fome? Não, não é pecado ter fome. Ainda bem que Deus nos criou com fome. E eu tenho praticado muito isso. E pelo jeito mais alguns aqui, né? Então, Deus ele colocou em nós necessidades, desejos legítimos, como a fome, como necessidades de ser amado, de ser valorizado, necessidade sexual. Nós somos seres sexuais, né? É isso mesmo, Marcos, assim que fala, né? Então, temos fome, temos necessidade de alegria, buscamos prazer. É interessante, né? Que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, colocou ele no paraíso. E ele tinha de tudo ali, estava tudo certo. Ele tinha de tudo. Ele não precisava de nada. Então ele era um ser humano completo, né?
Mas, além de toda aquela necessidade física, ele tinha uma outra necessidade interior. Mas ok, o ponto é esse: nós temos necessidades e desejos, e eles são legítimos. E quando alguma dessas coisas falta, nós entramos num estado de fragilidade. O que aconteceu com Jesus? Jesus estava num momento de fragilidade. Então, até mesmo Jesus foi tentado. Alguns de nós talvez tenham a ideia: não, eu agora sou filho de Deus, eu não devo ser tentado por nada, eu não devo sofrer nenhum tipo de desejo que não seja somente o do Senhor. E quando você tem alguns desejos de conseguir coisas lícitas por meios ilícitos, você entra em condenação muitas vezes. Então eu quero dizer para vocês, gente, ser tentado é normal. Cair na tentação, não. Mas ser tentado é normal. Jesus foi tentado. E não é porque vocês são adolescentes, vocês são mais tentados que nós que somos mais adultos. Não, todos, independente da idade, passam por situações de tentação. Nós não temos como evitar que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho. Deu para entender? Então, Jesus teve fome, era um desejo legítimo, certo? Qual foi a proposta do diabo? Resolver esse problema de maneira ilícita, nesse caso. Era ele fazer um milagre de transformar pedra em pão. Então, se Jesus fizesse aquilo, ele estaria manifestando os seus poderes como Deus e não como homem. Deu para entender? Muito bem. Então, Jesus, ele não caiu nessa tentação. O diabo propôs, e o diabo ainda propôs usando a Bíblia. Ele falou, como é que é lá? Se você é filho de Deus, aqui não usou a Bíblia, tá? E não no versículo 4, Jesus responde com a Bíblia. E é um versículo de Deuteronômio: o ser humano não viverá só de pão. O ser humano não precisa só de pão. A gente não precisa só dessas coisas materiais, precisamos também de outras coisas, ok? Mas, e aqui o que o Senhor, referindo a sua palavra, disse: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos adolescentes, aprendam desde já que a vida não é só o que a gente vê, não é só o que a gente vive o aqui e agora. Nós, como seres humanos, fomos criados por Deus com uma necessidade maior ainda. Tá? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Muito bem. Vamos trazer isso agora para a nossa experiência. Para a experiência de vocês. Que coisas você é tentado? Uma delas, irar-se. Quem aqui já ficou bravo? Quem aqui já ficou muito bravo? Quem aqui já bateu a porta do quarto estando muito bravo? Tem gente que fez assim, ó.
Nessa idade, a gente tem muitos altos e baixos, né? Num momento você diz para o seu pai, para sua mãe: eu te amo, mãe, eu te amo. Isso é tudo que eu preciso. No outro momento, posso falar? Eu te odeio. Aí você fala palavrão. Palavrão é um insulto, você xinga. E hoje esses palavrões estão tão comuns que vocês estão querendo dizer que não é aquilo. Aí você manda para aquele lugar e vai: não é nada. Gente, como é que vocês podem xingar, insultar seus pais dessa maneira? A Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É um mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Quando você não honra seu pai e a sua mãe, você está pecando. A ira. Então, se você ficar irado, quer dizer, você caiu na tentação. Só que essa questão da ira, também ela é um processo. É uma coisa gradual, uma coisa que vai acontecendo e quando você vê, você nem percebe, já foi, aí sai. E sai de uma forma que você nem percebe. Então, a ira. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde a geração aí fora, não a geração de Jesus Cristo, tá? Nós somos outra geração. Amém? Nós não somos X, Y, Z, milênio, nada. Nós somos geração de Jesus Cristo. Nós somos geração lá do alto. Então, porque nós somos geração lá do alto, nós não devemos cair nesse tipo de joguinho do diabo. Porque o diabo, o que ele faz? Assim como ele identificou em Jesus uma necessidade, ele também identifica em você uma necessidade. Aí então que necessidade você tem? Necessidade normal é de se socializar. Você quer ter amigos, você quer ser querido pelos seus pares, você quer ser valorizado. Você não quer só a opinião da sua mãe. As meninas perguntam: mãe, como é que eu estou? A mãe sempre vai falar: tá linda. Aí você fala assim: a sua opinião não vale, né, mãe? Porque sempre essa é a mesma. Para a mãe, você sempre é o filhão, né? Mas você quer que outros te admirem. Então existe essa necessidade é normal. Só que quando você tem dificuldades de atender essa necessidade de uma maneira lícita, você começa a buscar isso quebrando regras, quebrando princípios, ofendendo, indo até mesmo contra aquele que te gerou. Outra necessidade, sexual. Isso é normal. Você ter desejo de um relacionamento com alguém, se interessar por outra pessoa, apreciar, ela é bonita, ele é bonito, ele fala bem. Você querer a atenção de alguém, tudo isso é normal. Só que, o que o diabo propõe? Você vai esperar terminar
de estudar, vai ainda fazer faculdade. Daqui até lá, 10 anos. 10 anos para dar um beijo? Dez anos para dar um amasso? E o diabo fala assim: vamos resolver isso aí já. O que é isso? É um meio ilícito, fora de hora, fora de lugar, da maneira errada, para satisfazer uma necessidade que Deus colocou em nós. Você precisa esperar o tempo certo. No tempo de Deus, tudo é maravilhoso. Quando você quer queimar etapas, antecipar passos, aparentemente você vai se dar bem, porque o prazer é imediato, mas as consequências são desastrosas. Então, você precisa aprender a esperar. Só que o diabo vem justamente com tentações. Hoje, aí num clique, em alguns cliques, você vai buscar prazer e satisfazer uma necessidade que você tem. Só que esse prazer imediato é pecado. Estão entendendo? Davi, o rei Davi, um tempo ele estava ocioso, o grande rei, olhou para a mulher lá, a mulher estava tomando banho, não sei que tipo de banheiro era esse, né? O moço está lá tomando banho, ele da janela, né? Está lá olhando. E aí o diabo vem: você merece. Você precisa disso. Chama lá. Vocês estão entendendo como que é o mecanismo, como que ele trabalha? Então existe um problema interior, por isso é tentação, ok? Ele identifica esse seu desejo e oferece meios ilícitos para você chegar lá. Diversão. Videogame. É pecado jogar videogame? É pecado jogar videogame? Não, jogar videogame não é pecado. Ok? Você se divertir, ter momentos de alegria, não é pecado. Praticar esporte, jogar com os amigos, não é pecado. Mas, quando você está lá, jogando, e você vai se inflamando, aí, quando você está lá, naquele momento, a mãe: filho, a comida está pronta. Já vou, mãe. Opa. Dali a pouco: mãe, filho, a comida está pronta. Mãe. Vocês estão vendo como a coisa vai mudando de nível, vai mudando, vai subindo, até acaba formando, aí começa a ira, aí vem o xingamento. Então, essas são as estratégias do diabo, são algumas delas, né? Não dá para nós vermos todas. Mas vamos avançar aqui. Por que não cair? Por que não cair? Você vai falar assim: mas é bom, é gostoso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
pecado é gostoso. Ele te dá prazer. Por exemplo, o cara gordinho, diabético, que não pode comer bolo de chocolate. Né? Aí ele vê aquele bolo, ele quer comer, ele vai lá e come. É gostoso ou não é gostoso? É gostoso. Só que aí a glicemia vai lá em cima. Aí ele começa a ter um monte de problema e tal. Sabe, diabetes é doença de... igual cortar salsicha, né? Porque aí começa a gangrenar lá o dedo, aí corta um dedo, depois corta o pé, depois corta o outro, né? Vai morrendo pelas extremidades. E não adianta você falar assim: Senhor, santifica esse bolo que faça bem para o meu corpo. Se você cair e continuar caindo, já era. Só que acontece, a gente não vê lá na frente, a gente só vê o imediato, o aqui, o agora, e o mundo está estimulando a isso. Viva o aqui, o agora, o momento é agora, porque você não sabe se você vai estar vivo daqui para frente, quando você vai viver, então faça isso agora, seja feliz agora. Então essas são as propostas do diabo. Mas você precisa entender o que ele quer é te destruir. Por outro lado, o Senhor está dizendo para você não pecar, porque Ele quer dar algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Quem crê nisso, diga amém. Fala aí, Deus tem o melhor para mim. Moisés, uma vez ele disse, ele preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Era prazer, era transitório do pecado. Por quê? Porque ele via o galardão. Então, por que eu não devo cair? Porque Deus tem para mim algo melhor. Não vou cair por quê? Porque Deus tem para mim um galardão. Tiago capítulo 1 diz que nós, passando pela provação, nós vamos receber a coroa da vida. Fala para entrar desse lado aí, nós vamos ganhar a coroa da vida. Então eu quero dizer para vocês, toda tentação, você pode perguntar para mim, mas Senhor, irmão, por que o Espírito levou Jesus para ser tentado? O Espírito não devia afastar Jesus da tentação? Por que o Espírito permitiu, por que o Espírito levou Jesus lá para o deserto, cara a cara com o bicho? Sabe por quê? Claro, tem tentação e provação. Sabe por quê? Porque toda tentação é oportunidade para crescer. A tentação, ela pode ser uma escada, ou a tentação pode ser uma pedra de tropeço. Chegou a tentação, você venceu, subiu de nível. Chegou a tentação, caiu, se estrumbica. Então, tentação é oportunidade. Nós vamos estar, vocês vão estar, vocês já estão diante de muitas escolhas, muitas decisões. Você precisa fazer a escolha certa.
Aí você fala assim, mas irmão, é difícil. É difícil porque eu gosto. É gostoso. Lógico, eu sei que é gostoso. Ninguém fica tentado a lavar a louça, certo? Mãe, afasta essa louça aí que eu estou cheia, eu estou tentada, né? Escondam as vassouras, que eu não posso ver uma vassoura que eu já estou varrendo. Alguém faz isso aí? Só se fosse bruxa, né? Mas não. Ninguém é tentado a fazer esses trabalhos. Você é tentado a alguma coisa que te faz bem. Tentado talvez a ficar vendo demais, tá? Série, Netflix, Disney, né? Fica tentada, né? Fica lá o tempo todo. Aí a casa cai, a mãe ajuda aqui, ajuda ali. Não, estou vendo aqui. Não. Então por que nós devemos vencer e não cair? Porque nós temos um galardão. Amém? Como nós vamos vencer? Já que o desejo é forte e você luta contra os seus desejos. Desejos pecaminosos. Algumas coisas que não parecem ser tão problema, mas que lá na frente ou na sequência será um grande problema. Como vencer? Em primeiro lugar, vamos aprender com o próprio Jesus. Como Jesus venceu o diabo? Como? Com a palavra. Ele tinha a palavra habitava nele. Então você precisa da palavra de Deus. Eu quero encorajar vocês, adolescentes, aproveitem a sua idade, aproveitem o seu tempo, aproveitem até mesmo a pandemia, aproveite o seu tempo para você comer da palavra de Deus. Preencha a sua mente com a palavra. Romanos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar a sua mente. Precisa encher a sua mente com a palavra de Deus. Memorize a palavra. Quando o diabo falou com Jesus, não foi assim, Jesus, deixa eu procurar um rolo aqui, eu acho alguma coisa para te responder. Não, ele sabia a palavra. Tenha a palavra sempre com você. A palavra vai te guardar. Faça a palavra morar no seu coração. Talvez você sabe muita coisa de cor, mas não sabe nada de cor da Bíblia. Preencha sua mente com a palavra de Deus. Amém? Então, segredo número 1 para vencer qual é? A palavra. Segredo número 2. Deus está com você. Lá nós vemos lá Coríntios, o Senhor é fiel e não vai nos desamparar. Ele está conosco. Por quê? Porque Ele venceu. E aquele que venceu, hoje está dentro de você. Aquele que venceu, hoje está no seu espírito. Você não precisa ir lá para o espaço sideral. Jesus, Ele se fez o Espírito e hoje mora no meu espírito. Onde está a vitória? Quando eu me volto para o meu espírito. A Bíblia diz, andai no espírito e jamais satisfareis
a concupiscência da carne. Amém? Bom, irmãos, o meu tempo acabou, mas eu gostaria de falar uma palavra aqui para todos aqueles que caíram, para todos aqueles que tropeçaram, aqueles que têm caído na tentação, aqueles que têm caído e têm entrado num ciclo, às vezes, de cair, se levantar, se arrepender e voltar a cair. Ou você que caiu e está debaixo de condenação, porque esse é o trabalho do diabo. O diabo é acusador, ele está te acusando. E cada vez que você quer se levantar, ele está lá apontando o dedo. Você não presta, você não serve, você não vale nada. Essa vida cristã não é para você, a vida da igreja não é para você. Olha só, se souberem o que você faz, se souberem o que você fez. Então o diabo é esse acusador que está tentando jogar para baixo o tempo todo. Eu quero chamar vocês. E esse chamamento não é meu, esse chamamento é do próprio Deus. E Ele está te chamando para que você volte. Você não está perdido, você não está destruído. E não pense que o seu problema não tem como ser resolvido. O Senhor tem a sua graça abundante. Pela sua graça, você pode ser restaurada, você pode ser restaurado. Ele é aquele que passou por todo o viver humano, por todas as tentações, ele venceu. E ele sabe como te livrar. Mas você precisa confiar nele. Ele não está aqui para te condenar, nem para te destruir. Ele está aqui para te salvar. E Ele chama você ao arrependimento. E Ele chama você para viver uma nova vida com Ele. Passando pela água, simbolicamente pela morte, e entrando na ressurreição. E aprendendo a viver nesse novo plano, nessa esfera espiritual. Concluindo com alguns conselhos práticos, vou falar para vocês 3. Ok? E aqui nós vamos concluir. 3 coisas práticas. Número 1, fuja. Não vá lutar contra as armas do diabo. As armas dele são muito boas. Não vai. Nesse plano terrenal você vai ser derrotado, você vai perder. Então a Bíblia diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Anota aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 2:22. Foge. Foge. Desvia o teu olho. Viu criptonita? Vai para o outro lado. Você tem que fugir. Não dê uma de bambambam e enfrentar. Não, você não ande perto do abismo. Especialmente se você tem medo de altura. Tá? Foge. Número 2. Eu coloquei aqui, mas a ordem pode ser diferente, tá? Número 2. Invoque o nome do Senhor. Clame ao Senhor. Salmo 50, versículo 15. Eu não devia estar mais lendo não, tá? Mas Senhor Jesus. Salmo 50,
Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Vamos comigo? Invoque-me dia da angústia. Eu o livrarei e você. De novo. Invoque. Eu o livrarei e você me glorificará. Amém. Terceira dica. Ande junto. Sozinho não dá. Você precisa de ajuda. Especialmente se você está lutando contra alguma coisa que você não está conseguindo, você precisa se abrir para alguém, logicamente que vai te ajudar. Procure ajuda adequada, mas você precisa se abrir e buscar ajuda. Ande com alguém, ande com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Fala para quem está ao seu lado, sozinho não dá. Mas com os irmãos, com a igreja, eu posso vencer. Vamos cantar um hino, é o S70. Amém. Eu gostaria de convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos orar e nós vamos cantar esse hino. Amém. Você pode orar com quem está do seu lado? Quero convidar você para você exercitar o seu espírito. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É esse o convite do Senhor. Clama a mim. Amém. E Ele promete. Ele vai estar conosco. Ele vai nos socorrer. Senhor Jesus. Ora com quem está do seu lado. 1 minuto. Ora de 2 em 2. Amém. Repita comigo. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta-nos confiar. Sim, nele confiar. Amém. Tribulações, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo Senhor. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta nos confiar. Se nele confiar, nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação.
nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará, nada além Deus permitirá, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confinada nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Declare isso para o Senhor, que em meio a tribulações basta nos confiar, amém? Em meio a tribulações, sofrimentos e provações, cante. Basta nos confiar. Se Ele confiar, suprirá. A graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. É na medida, ó Senhor Jesus, na medida nos provará, nada além Deus permitirá, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de